É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, nos próximos minutos, um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, levando um pouquinho de letras, de textos, até você nas ondas do rádio em 95,3, na sintonia da Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e também pelo YouTube. É isso, se você está acompanhando a gente pela Rádio UFSCar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O convidado de hoje, ele é romancista, é contista, é poeta, é escritor, é rapper, é cantor. E se eu falar o nome dele, Reginaldo Ferreira da Silva, é bastante provável que você não o conheça. Mas se eu falar o Ferré, certamente você vai conhecê-lo. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui na nossa bancada virtual, Ferré. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Poder falar de literatura, de cultura é muito bom. Então, vai ser um bate-papo legal. Cara, você sabe que há alguns anos eu fiz uma gravação muito legal com o saudoso Kid Vinil, né? E eu o apresentei como o senhor Antônio Carlos, e obviamente ninguém sabia quem era também. Mas Sim. Kid Vinil também é um nome que emplaca, assim como o seu. Ferrez, você já esteve aqui na cidade de São Carlos, cara, em Sim, outros carnavais? sim, já tive em São Carlos acho que 2 ou 3 vezes já, tanto para evento como para visitar um amigo meu. Aí o pessoal do grafite é bem forte em São Carlos, né? Então, eu já fui em São Carlos, acho da hora, a cidade tem um clima gostoso, assim, é uma cidade muito bonita, eu acho. E em que momento a literatura, a arte começou a tocar o seu coração, cara? Ainda na infância, na adolescência? Como é que Então, foi esse processo? sabe o que acontece? É assim, às vezes você vai tendo sinais e você não identifica que tem sinais até juntar tudo, né? Até isso ter uma explicação. Então, eu gostava de alguns filmes assim que tinha a ver com o tema de literatura, mas desde pequeno, assim, quando eu tinha 7 para 8 anos, eu assistia, por exemplo, Barfly. E aí eu gostava daquele Mosca de Bar, aquele filme. Aí, mais para frente, eu fui lendo quadrinhos. Então, eu comecei a ler quadrinhos com 6 anos de idade. Né? O meu primeiro livro veio aos 13 anos, que eu fui ler o Demian, né? O primeiro livro que eu li do Herman Hesse. Mas aí ainda não era assim uma coisa que eu queria ser. Eu queria ser desenhista. Então, eu vivia atrás de gibi para desenhar, vivia atrás de um curso de desenho. Fui fazer um curso de desenho também. E eu vivia nas exposições de quadrinhos, quando tinha aquelas primeiras exposições lá na Escola Pan-Americana de Arte, tudo eu ia atrás. Aí eu comecei a fazer um fanzine chamado Hero Comics. Só que o fanzine, as pessoas gostavam do fanzine pela história. Achavam o desenho muito ruim, e era mesmo, e falavam, ó, a história é boa, mas o desenho é ruim demais, mano. E aí eu fui escrevendo cada vez mais e desenhando menos. Até a hora que o fanzine tinha muita parte escrita mesmo. E aí depois as pessoas começaram a me identificar, ó, vai no lugar, faz uma palestra lá para mim. Aí eu falei, não, mas você escreve. Eu falei, não, eu escrevo ali no fanzine, não, mas vai lá. E aí começou natural, assim, sabe? E aí eu vi que eu tinha uma veia mais para escrever do que para desenhar e comecei a imaginar os textos, assim. Eu sempre imaginava um conto, uma história. E um dia na escola, na quinta série, o professor pediu uma redação, eu escrevi 30 páginas, assim, de uma redação. E ele falou, isso aqui não é redação, não, isso aqui já é um conto. Aí eu falei, o que é um conto? Ele falou, é uma história maior, tal, não, não é uma redação isso aí. Então, essas coisas, sabe, que vai acontecendo, acontecendo, e você vai ficando, você percebe que você manja daquilo, que você vai dando conta. Então, eu sempre fui muito leitor, sempre li muito, e sempre fui resguardado aqui no meu canto, embora eu morasse dentro da favela, mas eu tinha aquele momento que eu queria ficar sozinho lendo, estudando, sabe? Então, é uma coisa meio que, acho que nasce na gente, assim, essas coisas, sabe? Não, não foi eu que procurei, assim, não, porque ser escritor no Brasil é a coisa mais difícil que tem, né? Então podia ser outra coisa, cantor de funk, sei lá, qualquer coisa para ganhar dinheiro, mas foi logo na literatura. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, da Universidade Federal de São Carlos, eu tenho o prazer de receber o escritor, poeta, rapper Ferrez, que bate um papo
com a gente, falando um pouquinho da sua história, falando de arte, de educação, de literatura. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar esse bate-papo com o Ferrez e também com a galera que passa aqui semanalmente para falar de educação, de arte, de letras e textos e de literatura. O Ferrez, e quando você preenche cadastro no hotel, você põe o quê, cara, Só como escritor, profissão? não põe mais nada. Eu sempre me identifiquei como escritor. Ah, você montou editora, você é editor. Não, eu sou escritor. Quando alguém me apresenta como editor, eu fico puto. Eu falo, não, eu sou escritor e eu estou editor. Eu estou editorando obras, mas eu sou escritor mesmo, é a minha profissão, é o jeito que eu me identifico. Dando dinheiro ou não, dando subsistência ou não, é o que eu escolhi para mim, então eu sempre assino escritor. Você enxerga hoje um, uma efervescência na literatura marginal, na literatura periférica, na literatura que traz as grandes variantes linguísticas do país, e um movimento do qual você talvez seja precursor? Então, eu enxergo uma sobrevivência, né? Porque tudo no Brasil, em termos de literatura, é underground, é alternativo. Então você não está na cena principal de nada, sabe? Você vai num evento de literatura e aí o que acontece? O principal do evento de literatura é uma banda tocando no final do evento. Não é o artista, não é o autor, né? O autor não é tido como artista. Então, a literatura é muito difícil de ser trabalhada. E tendo essas vertentes periférica, marginal e tal, é mais difícil ainda. Mas eu creio que tem uma parte da população que ela acompanha o trabalho e ela entende melhor quando a gente fala desse jeito, quando a gente escreve sobre a realidade da quebrada, e ela acaba se sentindo incluída. Porque a literatura também ela pode ser muito hostilizada, hostil, né? Ela pode te hostilizar muito, dependendo do jeito que ela é escrita, né? As pessoas põem ali uma realidade que às vezes não é o que todo mundo vive. Então, ter essa parte também destinada para a periferia, para as pessoas também que não têm acesso à leitura de repente, é muito importante. Então, eu acho que tem que ter todo tipo de literatura, mas tem que ter também uma que contemple o povo, que fale do povo, que conte das nossas histórias, né? Então, muitas vezes eu falo de uma poesia, por exemplo, mas uma poesia romântica, mas do ponto de vista do empregado, do ponto de vista do motorista, entendeu? Então, eu acho que tudo isso soma e para deixar a pessoa, quando lê, pertencendo. Fala, nossa, isso aqui me interessa, né? Tem uma coisa muito engraçada, quando eu vou fazer palestra em biblioteca, acontece muito em livraria. Os caras falam, ó, a gente juntou só 6 pessoas aí, é bem difícil juntar gente. Eu falei, não tem problema. Quando eu começar a falar, vai juntar gente. Não, mas como assim? Eu falei, vai parar a gente aí, nós estamos no corredor, segurança vai vir, funcionária vai vir, e os caras meio duvidam, mano. Só que aí eu começo a falar e aí as pessoas começam a parar mesmo. O próprio pessoal da livraria vem assistir tudo, por quê? Porque é uma linguagem que as pessoas entendem, é culta, a gente fala de literatura, mas fala para todo mundo. E é curioso isso que você fala, né? Porque historicamente criou-se na literatura a ideia de que só a norma culta que funcionava, só a norma padrão, e não é nada disso, né? Se a gente pensar na história da literatura brasileira, a gente vai ver que existe, obviamente, espaço para a norma culta, mas existem poetas, escritores, artistas marginais que fizeram coisas lindíssimas, né? Eu sempre falo, tem um livro lindíssimo do professor Caetano Galindo chamado Latim em Pó, em que ele bate na tecla de que a gente não fala língua portuguesa, a gente fala mais uma variante linguística do latim, né? E quem não entende acha que, pô, a literatura ela precisa trabalhar só com o refino do refino do refino da, da língua portuguesa. Que bom que você, Zé Faleiro, Jô Freitas e tanta gente traz uma literatura mais acessível para todo mundo. Ô Então, Ferrez, e quem que lê você, cara? Você tem essa percepção? então, Glauco, é bem variado. Assim, tem médico que lê, tem escritor que lê, tem pai de família que lê. Eu tenho muito público segurança também, é impressionante. Quando eu vou em algum lugar que eu tenho segurança, ó, e aí, posso tirar uma foto com você e tal. Então eu tenho muito público segurança de shopping, segurança de aeroporto, essas coisas, sabe?
eu tenho muito esse pessoal e muitos trabalhadores também. Então eu tenho esse orgulho de pegar um ônibus e as pessoas saberem que eu sou, sabe? Eu sou um escritor que muita gente fala, ó, você é o único escritor que eu conheço, tá ligado? Tipo assim, ó, eu chego perto de você, eu sei que eu conheço um escritor. Então é bem interessante. Mas o meu público é muito variado mesmo. Vem gente de todas as classes, assim, e tem gente que se interessa no assunto tanto de periferia como dessa literatura que a gente faz, porque assim, muitas vezes não é nem uma literatura periférica, é uma literatura brasileira. Porque os autores brasileiros, muitas vezes, que estão do lado do centro da cidade, eles referendam a literatura francesa, referendam a literatura italiana, eles não referendam a literatura brasileira, né? E eu tô sempre com os caras do cordel, tô sempre com os caras da literatura marginal, tô sempre com os caras do rap. Então a gente referenda esse tipo de vocabulário e esse tipo de literatura. O que deixa a brincadeira melhor, porque senão você fica sozinho ali, isolado, né? Então, assim, eu estou entre vários outros movimentos populares, o movimento punk, o movimento do rap nacional, hip hop e tal, e tudo isso me dá uma permeabilidade maior para todos os meios, sabe? Então, eu sou muito mais conhecido nos lugares que eu vou, porque o cara sempre vê um texto meu em algum lugar, sempre vê uma participação minha em outra, mas o público é muito variado. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje tenho o prazer de receber aqui nas ondas da Rádio Fiscar em 95,3 FM, também no YouTube, o escritor, o artista, o poeta Ferrez, que gentilmente bate um papo com a gente aqui na nossa bancada virtual, para falar um pouquinho da sua literatura, do seu fazer artístico, para falar de literatura periférica, para falar de literatura brasileira. Quero aproveitar e fazer um convite super especial para você. Você que está acompanhando o programa Subtexto sabe que a gente tem um apoiador cultural que é muito bacana, que é o Canto das Letras. O Canto das Letras é um sebo, uma livraria, onde você pode encontrar o seu livro da literatura nacional, universal, da literatura contemporânea e também aquele vinilzão, aquele CD para você ouvir na sua casa, para você curtir com a sua galera. Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos, muitos HQs. E claro, como eu falei, o grande vinil que agora voltou, parece com tudo. A melhor coleção da região de MPB, jazz, blues, hip hop e o velho rock and roll. E claro, eu sempre lembro aqui que você que acompanha o programa Subtexto sempre tem livro como sorteio. Ninguém sorteia livro, mas aqui a gente sorteia livro, claro, sempre na parceria com o Canto das Letras. Se o Canto das Letras está fazendo 30 anos, está completando 30 anos de vida e tem duas caixas especiais de dois escritores da literatura universal. Tem uma caixa com 3 obras do George Orwell, com as obras A Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios, e também um box especial da escritora Jane Austen com Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Imperdível, é só você ficar atento nas nossas redes sociais, porque os sorteios vão ocorrer agora no mês de novembro. E lembrando, se você quiser mandar um zap para o Serginho, que é filósofo, que é um cara adorável, o livreiro mais querido de São Carlos e da região, é só você mandar para 16 982 46 4964. Vou repetir, 16 982 46 4964. Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, ali na Baixada do ônibus. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e da região. Ô, Ferrez, você sabe que outro dia eu conversei com o escritor Inácio de Loyola Brandão, e ele estava falando, cara, que é de Araraquara, é o patrono Sei, do Sol, nossa, né, um cara? E monstro. ele falou que ele foi um dos precursores desse movimento do escritor falar, porque ele disse, o escritor não falava, cara. Aí eu e outros amigos, ele citou João Baldo Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo, a gente passou a ir para algumas cidades e a editora percebia que onde a gente ia vendia mais livro. No seu caso, cara, você gosta mais de falar nas festas, nas livrarias, ou o seu lance é escrever mais? Você fala pela escrita? Ultimamente eu tenho escrito mais, mas eu também fiz muitos eventos. Assim, eu cheguei a fazer durante 20 anos eventos toda semana, e isso popularizou meu nome também, ajudou muito, porque eu fiz ali o trabalho de base mesmo, né? Então eu passei em escolas públicas de várias regiões, então eu conheço muito a cidade de São Paulo, conheço muito o interior,
conheço muitas outras cidades também por causa disso. Viajei vários estados, viajei vários países também. E é importante você levar para o público, porque ele falou muito bem, o Inácio. E também tem outra coisa. O escritor também ele fazia um lançamento. Né? É um lançamento. Quando a editora vem falar comigo, eu falo: seu lançamento vai ser aonde? Eu falei: o primeiro vai ser onde vocês quiserem. Os outros eu vou fazer em vários lugares. Mas como outros? Eu falei: rapaz, eu lanço o livro o ano todo. Se eu for publicar um livro em dezembro, eu vou lançar ele o outro ano todinho. Então eu vou passar as cidades, vou passar os eventos. Então, assim, esse negócio de lançar livro uma vez só também, o escritor trabalha 8 anos no livro, depois lança uma vez só. Entendeu? Então, serviu para a manutenção do escritor, para poder ele pagar uma conta, para poder ele comer, para poder escrever o próximo livro, também nos eventos. Antigamente, os escritores não valiam, né? Os caras não davam preço para poder o cara ir no evento. Hoje já vale. Vale menos que uma banda, porque a banda no evento, os caras dão o dinheiro todo para a banda. Mas já é um negócio, o cara já pode ir lá falar. Eu sempre faço muita sessão de autógrafo. Então, aí em Araraquara, né, do lado de São Carlos, aí, em Araraquara eu vou fazer o lançamento lá, vou fazer uma palestra e vou fazer também uma sessão de autógrafos. Então, aí os livros ficam na cidade. Né? Não é só a questão da venda, mas é que o livro fica na mão das pessoas. Então, passa 6 meses e eu volto de novo. A pessoa: eu estava lendo seu livro, aí pensei em você numa outra coisa, e você vai participar agora do negócio do cinema. Então, isso cria frutos, entendeu? Porque senão você escreve e fica com os livros guardados. Então, o livro é para andar. Nós estamos num país totalmente, assim, 90 e poucos por cento das pessoas não lê, mano. E isso prejudica a vida delas no tratamento em casa, prejudica para procurar emprego, prejudica no lado econômico. Tudo isso, a literatura podia ajudar a pessoa, porque a literatura não serve só para diversão. Ela também dá muita informação. Você trata melhor sua companheira, você trata melhor seu companheiro, você vai poder fazer uma finança em casa. Tem muitos livros de finança que são muito bons. Então, assim, se você lê, você se veste de coisas melhores no seu dia a dia. Então, a sua qualidade de vida também aumenta. E é curioso isso que você fala, né? Porque o movimento é justamente o contrário, né, Ferrez? Que é uma sociedade imagética, instagramizada, né, cara? Eu sempre falo que ainda no Facebook havia a possibilidade de se inscrever simplesmente, né? Sim. No Instagram você precisa obrigatoriamente subir uma imagem para poder escrever, né? Isso sempre me Enfim. incomoda, Glauco. Sempre me incomoda. Até hoje eu não acostumo com o Instagram. Eu tinha um Twitter só para escrever o texto, printar e pôr no Instagram. Só que o Twitter virou tão tóxico que eu nem tenho mais, mas eu tenho vontade de ter um bloco de notas só para escrever e pôr lá. Eu odeio o negócio de subir imagem para poder você pôr o texto. Né? Mas é isso que você falou, tudo é imagético, tudo virou imagem, virou tela, né? As pessoas só se falam por tela, tal. Você está do lado da pessoa na mesa, ela está no celular, ela não está conversando com você mais. Né? E a literatura nisso ela perdeu bastante, porque as pessoas deixaram de ler. Essas pesquisas que estão mostrando que tantos mil brasileiros deixou de ler é verdade mesmo. As pessoas deixaram de ler. O hábito de leitura, antigamente, eu ia numa escola falar, eu não tinha que explicar o que era literatura, nem eu. As pessoas já sabiam o que era, eu só ia os romances. Agora você tem que explicar o que é literatura, explicar o que é um romancista, explicar o que é ser escritor, porque nem isso as pessoas sabem mais. Então ficou muito mais difícil. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Né? Então as pessoas não leem. Essa nova geração com esse chat GPT aí, tá todo mundo só pondo no chat GPT. Né? Então você tem um conhecimento profundo no livro, que nem eu li recentemente A Casa Gucci. Um livro de 500 páginas. Fiquei com vontade de contar para alguém. Não pude conversar com ninguém, porque não conheço ninguém que leu esse livro. Entendeu? Então não conheço ninguém. Então todo mundo que eu falei do livro, me conta a história, contei. Me conta a história, contei, mas ninguém conversa comigo. Fala: não, esse momento é bom, aquele é bom. Então é muito solitário quando você lê num país de não leitores, também quando você escreve num país de não leitores. E é curioso porque a literatura, em tese, né, é a mais acessível das artes, né? Você faz literatura com um pedaço de papel, com uma caneta, Sim, com lápis, né? E ainda sim. assim é tão difícil a gente acessar essas pessoas. A coordenadora da FreeSol, Bernadette, fala muito isso, da dificuldade de se criar público para eventos literários, né? Sim. Mas, enfim, a gente está na resistência, viu, Ferreira? Você está Tá, na tá. trincheira lá, cara, Sim, sim, não brigando. vamos desanimar, não. A gente sabe que é todo um mar de coisas, a gente é uma gotinha no oceano, mas essa gotinha também tumultua, de vez em quando chove, entendeu? Então a gente
A gente faz nossos barulhos, né? Muita gente começou a ler por causa dessas ações, por causa dos saraus, por causa dos coletivos. Então, dentro das periferias, isso revolucionou. Então, se tornou um mercado, muita gente também escreve por causa disso. E a literatura saiu um pouquinho do sofá ali da elite, entendeu? Isso é importante também. Ô Ferrez, você é um cara organizado para escrever, cara? Você tem horário, horas do dia que você escreve? Ou você é mais impulsivo, você é mais criativo? Veio aquela ideia, preciso parar o que eu estou fazendo para escrever? Então, eu escrevo o dia todo. Eu tenho cadernos, né? Que eu ando com eles, os caderninhos assim. Tenho, aqui só que tem um monte assim, escrevendo. E escrevo o dia todo. Eu tenho um caderno só para contos, só para. Tudo. A minha arte é escrita em caderno mesmo, e depois eu digito. Agora, quando eu me dedico num livro, que nem um livro que eu estou terminando, que eu terminei agora, eu passei 8 anos com ele, mas de vez em quando eu mexia nele, não era direto. Então foi 8 anos ali que dava para terminar em 4? Dava, mas eu queria deixar ele madurando mais. Tem um romance que eu estou fazendo há 6 anos também, que eu estou deixando ele ficar mais maduro, mas pretendo lançar no que vem. Então, assim, eu sou disciplinado quando eu pego um livro para terminar. Quando eu falo agora eu vou finalizar, vou fazer a correção. Agora, enquanto eu estou criando, eu sou bem relapso, eu deixo muita coisa escrita, eu fico bem à vontade, porque escrever é que nem um segredo que você tem, né? É um segredo seu, você não fica falando para ninguém. Então você vai lá, anota uma ideia, aí você volta, risca aquela ideia. E os personagens ficam na nossa cabeça, sabe? Então você fica convivendo, aí você vai sair com um amigo ou com uma amiga, e um amigo comenta assim: Ah, eu não vou sair na chuva para sentir a chuva. Aí você fala: Putz, isso aqui é uma fala de um personagem meu, daria para ser isso. Então a sua cabeça fica trabalhando ali, entendeu? Direto. É bem interessante, assim. É você ter um trabalho que te ocupa o tempo todo, mas as pessoas não vê. Sabe assim, as pessoas. Tem uma frase muito boa do Herman Hesse que dizem que é verdade, que ele estava colhendo cenouras, tal, arrumando o jardim dele e colhendo as cenouras. E o cara falou assim: E aí, trabalhando? Ele: Não, tô, tô. Ah, não, ele falou: E aí, trabalhando? Ele falou: Não, tô descansando. Aí o cara falou: Beleza. Aí passou outro dia, ele estava na rede, balançando assim, com o livro na mão. E o cara falou: Ah, descansando. Ele falou: Não, trabalhando. Então É é isso isso, aí. quem escreve sabe que é bem isso, né, cara? É isso. Você acaba trabalhando e tudo bem, porque é bom também, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o romancista, contista, ensaísta, rapper, escritor, poeta Ferrez, que vai passar aqui pela Flisol e vem bater um papo com a gente aqui no programa Subtexto, a quarta edição da Flisol. Acontece agora no mês de novembro e tem como patrono o escritor araraquarense Inácio de Loyola Brandão e como escritor homenageado Itamar Vieira Júnior, autor do, do Prêmio Jabuti, Torto Arado, Salvar o Fogo, e vem falar um pouquinho da sua história dentro da literatura. E vai ter o Ferrez também, contando as suas histórias, como ele faz aqui no programa Subtexto. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube, acompanha esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O Ferrez, você falou de punk, cara. Você ouve bastante punk? Quem Nossa, você conhece aí da. tenho uma coleção punk aqui monstruosa. Eu sempre escutei punk, eu sempre escutei Cólera, sempre os Garotos Podres, o próprio Ratos de Porão, que o João é meu amigo, né? Mano, a Pinéia, mano, é muito, muito, muito. Eu sempre, Desordeiros do Brasil, eu tenho muitos discos assim de punk, tenho muitas coletâneas também. Tem uma coleção bem legal. E também tem uns compactos que eu compro de vários lugares do mundo, compacto francês, né? Eu gosto muito do punk finlandês também. Então, o Ratus, o Tevet Cadet, eu gosto muito dessas bandas também. Então, eu sou um consumidor de música punk desde moleque, assim. O punk foi o meu alicerce ideológico, né? Eu entrei no punk pelo anarquismo, tudo, e o punk, quando eu entro no movimento anarco-punk, começo a conviver com os anarco-punks, eu aprendo muito sobre como tratar a mulher, sobre como respeitar o. Na época não existia LGBTQIA, na época respeitar o homossexual, respeitar o gay, né, a lésbica. Então, na época, a gente já lutava a favor disso. Quando eu ingresso no hip hop, eu vejo que não tem.
O punk já tinha muito tempo atrás. Então, na década de 80, o rap ainda tinha lá os seus preconceitos, a xenofobia, seus negocinhos, como toda periferia tem, mas o punk não, o punk já batia de frente com o sistema, né? O punk sempre foi antissistema. Então, construir a minha marca, as coisas que eu mostrei na minha carreira, elas são todas baseadas na ideologia punk, do faça você mesmo. Por isso que eu me identifico muito com os caras, sou amigo de vários caras hoje, né? Invasores de Cérebro, né? O Ariel, tudo, meu, conheço todo mundo, tá ligado? O Inocentes. Eu sou fã, admiro e tenho até uma banda, né? Fugitivos da Fema, que eu tenho uma banda há muito tempo também, que hoje é um projeto que a gente tem com vários músicos legais também. E, e já gravei um compacto também, já pus para funcionar muita coisa. É divertido, é divertido. Você acha que o punk se assemelha em quê aos movimentos periféricos hoje, ao hip hop, ao próprio funk? Eu acho que o punk tem uma diferença, porque assim, o punk ele nunca quis fazer parte. Ele sempre quis destruir o que está aí e fazer uma outra coisa. Por isso que é o faça você mesmo. Ele não quer fazer parte. E o movimento do funk, o rap, tem os caras militantes que lá bate sujeira e quer fazer um negócio da hora, mas tem a maioria que também quer fazer parte, que quer entrar no sistema, entendeu? Que quer ascender. E tudo bem também. Eu entendo que é muito sofrimento, que a favela tem muita coisa negativa também, mas tem essa diferença. O punk é destruição e fazer uma nova perspectiva. E da sua banda especificamente, vocês tocam ainda, vocês ensaiam, ou o seu tempo de escritor consome mais você hoje Então, em dia, Ferrez? o meu tempo de escritor me consome muito e também a editora, porque eu montei uma editora de quadrinhos e ela me ocupa o tempo todo, mano. Agora, a banda eu faço o projeto, né? Eu vou pro estúdio e gravo no estúdio. Eu não gosto de fazer show, né? Porque show tem que ficar repetindo a música, eu não tenho paciência para ficar cantando a mesma música, eu gosto de criar. Então eu vou lá, ensaio a música e tal e gravo. O Lúcio Maia é o guitarrista desse projeto comigo, do Fugitivos da Fema, né? O Boca do Ratos de Porão é o baterista e o Formigão do Plant Ramp é o baixista. E o Badawi canta comigo também em algumas músicas. Então eu fiz um projeto da hora com eles, a gente lançou um compacto, já lançamos 5 músicas, mas não gosto de fazer show. Eu acho show um negócio muito repetitivo, assim. Deu uma travadinha aqui, mas acho que a última frase sua foi: show é um negócio muito repetitivo. Eu imagino, Foi. para quem está assistindo, não, né, Ferrez? Mas para quem está fazendo, né, cara? Pô, Porra, imagina os você vai Rolling passar. Stones, cara. Estão cantando as Imagina, um mesmas mês músicas todo. há 50 anos, cara. Né, mas o cara não aguenta nem falar satisfaction, mas não está satisfeito mais, né? De falar satisfaction. Imagina, é uma maldição. Eu lembro do Nirvana, né, mano? O Nirvana ia cantar os sucessos dele na televisão, ele estava desanimado, com cara de desgosto, mano. Entendeu? Ô, Ferrez, e além da música, da literatura, tem alguma outra arte com a qual você dialoga intimamente, assim? Eu sempre falo que a arte é produto de tempo e espaço, cara, Sim. e a gente, naturalmente, né, tem acesso mais hoje, acho que a arte da galera é a música mesmo, o cinema, a gente conhece pouco escultor, pouco pintor, né, cara? O grafite também chegou com essa, talvez, não, nos últimos anos, mas tem alguma arte que te toca, assim, cara, Tem, além dessas duas? eu gosto muito de grafite, embora eu não faça, porque eu não manjo. Eu gosto muito de picho, eu gosto de fazer picho de vez em quando, né? Agora, não em muro, nada, eu faço na minha casa, meus cadernos e tal. Nossa, fechou. Mas uma coisa que eu sempre me identifico muito é a moda, mano. A moda é uma coisa que eu sempre estou estudando, sempre estou criando. Então, eu gosto muito de fazer os croquis, de fazer os desenhos. E eu estou montando uma marca nova para lançar em dezembro agora também. Eu tenho uma marca há 26 anos já. E agora eu vou fazer uma outra marca em dezembro aí, que eu estou criando toda uma equipe para poder montar essa marca. Eu gosto muito de moda. Eu acho uma coisa muito legal assim, para você trabalhar, que mistura muita criatividade. Tem pintura, tem design, tem arquitetura. A moda, ela tem toda essa construção. E é curioso, né, você falar da moda, dessa história cultural, porque historicamente dentro da escola a
a gente estuda a história política, a história econômica, os tratados e tal, e seria tão legal estudar a história da culinária, né, a história da arquitetura, a história da moda, como você Então, destacou, a e gente isso sai de lá acaba sem ficando saber fora, nada. né? A gente sabe o quadrado da hipotenusa lá, mas não sabe o resto, nada. Né? Podia ter aproveitado a escola para ter umas coisas interessantes mesmo, né? Quando você vai ver ali o início da moda, por que foi criado, para poder separar quem é empregado de patrão e tal. Então é muito interessante, né, mano? Mas a escola não passou. A gente tem que estudar por conta própria depois. Ferré, você está vindo aqui para a Flisol, cara, e eu queria que você desse alguns spoilers para a gente da sua fala, daquilo que a gente pode esperar aqui na região de São Carlos, mais especificamente na cidade de Araraquara, cara. O que você traz aí? O que o Ferrez traz, tem na manga aí para falar para o público da região aqui? Então, cara, eu sou um cara empolgado, né? Então, minha palestra é sempre empolgada, sempre falar de literatura como vida. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou que nem aquelas tiazinhas evangélicas, elas querem convencer a palavra, né? Pela palavra. Eu também, eu quero convencer pela palavra. Então, eu tento levar essa energia boa da literatura, falar dos contos, né? Eu recito alguns textos também, então eu vou lá ler alguns textos, eu vou recitar também uma poesia, como eu sempre faço nos eventos. Então vai ser um evento que eu acho legal, assim. E os meus eventos são muito engraçados porque vai um cara do punk, aí vai umas crianças, aí vai uns caras do rock, aí vai uns caras do rap, entendeu? Aí vai uns caras da literatura marginal, vai uns senhorzinho de idade que gosta de poesia. Então aparece de tudo no evento, assim, né? Então, vai as meninas que gostam de moda, uns caras que gostam de moda também, cada um me segue por uma coisa. Como eu te falei, eu estou sempre em outros lugares, né, participando de muita coisa. Então, eu acho que a literatura é viva e ela tem que participar de outras culturas. Entendeu? Essa coisa do escritor ficar lá trancado, tal, tal. No momento que ele tem que escrever, sim. Mas no momento que ele vai viver, mano, senão não tem nem o que escrever. Ele vai escrever sobre o quê? Se ele não participa com a vida, né? Você acha que o escritor é mais um criador ou mais um observador, Ferrez? Ah, eu acho que é os dois, né? Eu acho que um bom escritor é observador e também é criador. Não tem como você só observar e pôr no papel, né? Senão vira um copydesk, aí vira uma cópia da vida real. E a vida real não cabe no livro. Então, a grande sacada do escritor é fazer essa vida real ser lida, ela ser, né, devorada, porque a vida real é muito dura para estar num livro. A gente está finalizando o programa Subtexto. Acho que caiu. Acho que deu uma caída, né? Eu vou repetir a pergunta aí, deu um Sei. problema na internet. O que eu Ah, não te perguntei e o que você achou que eu ia te perguntar? rapaz, eu achei que você ia perguntar uma coisa de periferia, né? Pô, como que é a favela aí, a periferia tudo. Ainda bem que você não perguntou, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Periferia, periferia em qualquer lugar. Então, parabéns. Você perguntou muita coisa de cultura. Eu sou muito afim de falar disso. Quando você falou no Zap para mim, ó, vai ser um programa de cultura e tal, puta, por isso que eu topei. Porque às vezes as pessoas convidam a gente para falar de política, para falar de. E eu falo, gente, eu não sou especializado em política, eu não tenho cargo político, nada. Eu sou um ser político que eu estou dentro da comunidade, entendeu? Mas a minha profissão é literária, então falar disso é muito legal. Então o programa foi muito bom, tá perfeito. Obrigado, Ferrez. Bom demais ter você aqui, cara. Seja bem-vindo a São Carlos, Araraquara, região. Vai ser muito bom te ouvir presencialmente. Beleza, a gente se vê lá e toma um café lá, tá bom? O pessoal que quiser comparecer, vai ser muito bem recebido lá no evento. Diz que tem um outro escritor muito bom também que vai estar comigo lá, que vai mediar a mesa, né? Diz que o cara é pesado também, o cara também é das letras também, diz que o cara manda muito bem. Todo mundo tá falando, não, vai dar uma mesa legal. Então eu tô bem animado. É isso, esse foi mais um programa Subtexto. Eu tive o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual da 95,3 da Rádio Fiscar, o contista, ensaísta, quadrinista Ferrez, que falou um pouquinho da sua história e que vem a Flisol para falar um pouco mais, para fazer a sua catequese, como ele disse. A gente vai É. ficando por aqui, mas eu volto sábado com mais um escritor, uma escritora, para falar de arte, de educação, de cultura. Eu espero você. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.